Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ao nosso quinto dia da nossa semana bônus, do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que essas aulas são as aulas resumo da grande aula. Esse aqui é o conteúdo do processo de trabalho, ali no tempo do processo de trabalho, vimos ontem processo civil e processo penal, agora olha só, trabalhista. Uma consulta com o possível cliente, reclamação trabalhista, petição inicial na qual você pleiteia ali as verbas rescisórias, verbas salariais, vai até a vara do trabalho e não o juiz, o servidor, ele notifica o reclamado para que ele escolha um advogado e esteja presente na audiência. Bom, isso, obviamente, né, vai acontecendo, gente, mas temos algumas datas a mais aqui para prestarmos atenção. Por exemplo, quando chega para o servidor, ele em 48 horas, ele vai encaminhar para a parte contrária, pressupondo que ela vai receber nesse período também, em 48 horas. E aí, da notificação até a audiência, tem que ter um intervalo de pelo menos 5 dias de preparação para que a defesa, né, prepare ali, realmente esteja amparada por um advogado e tenha toda aqui aquela defesa técnica para ser utilizada na audiência, tá bem? Esse caminho aqui não pode falhar. Isso aqui, gente, perguntado muito na prova do OAB, esses prazos aí, né? Esses prazos principalmente de 5 dias aí, tá bem? Gente, aí é o seguinte, carinha, temos aqui também, né, mais uma vez reiterando aqui, ali no tempo do processo, do processo de trabalho, é que nós temos até a sentença, né? Você vê aqui o conteúdo até a sentença. Tudo decisão interlocutória, gente. As decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas são irrecorríveis de imediato. O que que você pode fazer? Você pode, na sentença, ao insurgir-se contra ela, caso você não vença, aí você pode, no seu conteúdo de RO, colocar em preliminar de RO as interlocutórias que te prejudicaram, certo? Então é isso que acontece. As decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas são irrecorríveis de imediato. Mas quando você vai lá na sentença atacá-la, você pode colocar em preliminar de recurso ordinário. Gente, só reiterando, tá? Lá no processo civil, as decisões interlocutórias você ataca por meio de agravo de instrumento. Só que lá é possível de imediatamente você atacar por meio de agravo de instrumento. Aqui não. Aqui não é possível você atacar por meio de agravo de instrumento. O agravo de instrumento não tem essa função no processo do trabalho, tá bem? Beleza, gente? Muito interessante esse caminho aqui. Mas, obviamente, nós temos algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, numa reclamação trabalhista em que alguém pede a sua reintegração, imagina que você mandou um funcionário embora na sexta-feira. Na terça-feira de manhã ele já volta para trabalhar novamente. Você fala assim, você tá louco, cara, eu já te mandei embora. Ele fala assim, mas o juiz deu uma liminar aqui, ó. Ele disse que eu tenho o direito de retornar ao serviço por conta das minhas condições. Aí você pensa assim, pô, o processo não acabou. Como é que esse cara já está aqui na minha empresa? Ele começou esse processo na segunda-feira. Na segunda-feira fez uma reclamação trabalhista e na terça já está aqui e eu sou obrigado a obedecer essa ordem desse juiz por essa situação que você pode sim surgir por meio de mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, gente, não é um recurso. O mandado de segurança é um remédio constitucional que você se vale dele para atacar ordens emanadas por pessoas que têm um poder dado pelo Estado. Então, olha só, foi feita uma reclamação trabalhista com pedido de liminar. O que que é isso? O cara que pediu para voltar o mais rápido possível para o emprego dele. Nem chegou ainda na vara do trabalho, não foi, não, desculpa, não chegou ainda para você ser notificado de que já tem uma audiência, não. Nem aconteceu isso ainda. Você já simplesmente tem que aceitar o cara, você tem que engolir o cara ali para ele trabalhar naquela empresa na qual você é proprietário, da qual você é proprietário. Bom, beleza, foi o que que eu faço? Você pode fazer um mandado de segurança contra esse ato em si, e aí, a partir deste momento aqui, vai ser julgado esse mandado de segurança no TRT. Se for julgado no TRT, pessoal, antes de chegar no final do processo, você tem chances de perder ou de vencer, como tudo na língua portuguesa, né? Aí, então, olha só, se você perder, né, no caso né, de derrota, o mandado de segurança feito no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Aí eu que aproveitei e fiz uma analogia, né? Em qualquer matéria, pessoal, não importa se é civil, se é penal, se é trabalho, se você começar com remédio constitucional, administrativo, constitucional, tributário, se você começar com remédio constitucional nos tribunais e eventualmente você perder, da denegatória, da decisão que te traz o prejuízo, quando você perde realmente para a autoridade coatora, cabe recurso ordinário para o tribunal que está acima. No caso do trabalhista, é RO para cima. Se fosse penal, ou qualquer outra coisa seria RO também, só que se fala recurso ordinário constitucional. Então, olha só, se você sofrer ali uma ordem emanada por um juiz e não gostar, você faz mandado de segurança contra ele, tá, gente? A audiência tem a inaugural, tem a de instrução e tem a sentença. Da sentença, se eventualmente o juiz reafirmar aquilo que estava no início, que era a situação relacionada com a liminar, se ele reafirmar a liminar, aí o mandado de segurança ele perde a força dele. Tá, pessoal? Só reiterando aqui. Então, a reclamação trabalhista é feita, a decisão liminar é dada, a interlocutória não é recorrível, certo? Então, você faz o quê? Você faz mandado de segurança. O mandado de segurança, se ele for julgado rápido, beleza.
tudo certo, você perdeu, faz RO, você venceu, o cara vai embora da sua empresa e você continua ali até o final do processo. No final do processo, ele vencer, ele vai ser reintegrado, mas se você não quiser que ele fique ali, a empresa é privada, você vai ter que indenizar, né, o período de afastamento em dobro ali. Bom, beleza. Seja como for, entenda, foi feita uma reclamação trabalhista no comecinho, e aí você perdeu, né, por conta de uma situação da liminar ali dada, e ela foi reafirmada na sentença. Se reafirmar a liminar na sentença, aquele mandado de segurança, se não for julgado ainda, ele perde a razão de existir, porque agora cabe recurso ordinário, tá bom? Só reiterando, gente, a liminar dada no comecinho aqui, ó, ela é atacada por meio do mandado de segurança. Só que ele tem que ser julgado rápido, porque se demorar e aquela liminar foi reafirmada na sentença, aí cabe recurso ordinário, então não cabe mandado de segurança, né? O mandado de segurança, ele não é sucedâneo recursal, não é substituto. Então, se você pode fazer RO, você tem que esperar o RO, não pode fazer o mandado de segurança, tá bom? Beleza, gente? Essa linha importante de raciocínio. E a gente continua aqui, é, sabendo que se você estiver na linha do tempo do processo, pessoal, você vai subindo, né? Faz da sentença, faz recurso ordinário para o TRT, do TRT para o TST, né? Aqui seria TST, tá? TRT aqui em cima também. Você faz embargos no TST se você perder no próprio TST. Então, daqui para cá, RO, daqui para cá, RR e lá, embargos do TST no próprio TST. Tá bem, gente? Então, sempre assim, é muito importante, ó, se você começar, tá? Se você começar no TRT por meio de um mandado de segurança, um remédio constitucional, é RO para o TST. Agora, naturalmente, das sentenças que você perder, é RO para o TRT. Sentença é RO para o TRT, do TRT para o TST, recurso de revista. Ó, não se confunda, não tem preocupação. O recurso ordinário que eu disse que começou nos tribunais é RO para cima, isso é para todas as matérias. Só que em processo trabalhista, entenda o seguinte, além dessa situação que é igual para todas as matérias, todas são do mesmo modo, na primeira instância, no processo trabalhista não cabe apelação. Então, se você perder, cabe recurso ordinário. Então, o nome do recurso no processo de trabalho, o natural sem ser apelação, é recurso ordinário. Agora, o nome do recurso que você faz quando você começa com remédio constitucional nos tribunais, independentemente da matéria, é recurso ordinário também. Só que aí a gente fala recurso ordinário constitucional em outras matérias. No processo trabalhista, você continua falando somente recurso ordinário. Tá bem? Espero que esteja claro isso aqui, pessoal. No comecinho da aula, dessa aula aqui mesmo, ficou um pouco confuso o que eu falei, mas dá pra gente apreciar aqui. Tá? Se você veio até agora, dá para entender, né? Gente, só então subindo aqui, lembrando que os recursos para subir, eles devem ser admitidos, né? Olha só, nós temos os pressupostos de admissibilidade. Qual que é o pressuposto para você ser admitido num serviço? Ah, ter mais de 18 anos, ter uma formação X, Y, saber mexer na tabela de Excel, ou pelo menos ser proativo. Hoje em dia as empresas querem que você seja proativo. Qualquer lugar, escritório de advocacia também, não se preocupa que se você tem mestrado ou formação na USP, se preocupa se você tem vontade de trabalhar, se você é proativo, se você vai para cima. Então, o pressuposto de admissibilidade é ser ativo. E aqui, o pressuposto de admissibilidade do recurso, ou seja, o pressuposto para que o tribunal leia o seu inconformismo é você fazer dentro do prazo legal, prazo de 8 dias, né? Ter feito depósito recursal, as custas processuais estarem pagas, né? E a regularidade de representação. Então é muito importante essa linha aqui de raciocínio, pessoal. Olha só, né? Olha só. Aqui nós temos então, se você fizer o recurso ordinário para o TRT, eles podem não ler. Se eles não lerem, é porque eles não admitiram o seu recurso, cabe agravo de instrumento. E se eles lerem, Rafael, toda vez que eles lerem, eu vou vencer? Não, às vezes eles vão ler e você vai perder, aí cabe recurso de revista, tá bem? Mas é muito importante, ó, se você fizer o recurso e ele não subir, tá? Se o recurso nem subir, opa, aqui não tá dando para ver, né? Vamos lá. Se o recurso nem subir, cabe agravo de instrumento. Se o recurso subir e você perder mesmo assim, aí cabe recurso de revista, tá bem? Beleza? Então, ó, você fez recurso aqui do juiz de trabalho para subir para o TRT. Se subir, beleza, você pode vencer ou perder. Se você perder, recurso de revista. Mas se nem subir, se nem chegar lá em cima, se os desembargadores não quiserem ler, aí você faz agravo de instrumento. Negociamento, agravo de instrumento, mas a expressão boa, né? São essas aqui, ó. Não conheceu, inadmitiu, não admitiu, negociamento, todas as expressões que estão relacionadas ali com o agravo de instrumento. Não é que você já perdeu o processo, né? Aqui é que nem subiu. Então, se nem subiu, cabe agravo de instrumento, gente. Se nem subiu, cabe agravo de instrumento. E se subir, mesmo assim, você pode perder. Aí caberia recurso de revista. Então, olha só, se não leram agravo de instrumento, qual que é a função do agravo de instrumento? É admitir o recurso, seja ele RO, seja ele recurso de revista. Se não encaminharem para cima, cabe agravo de instrumento. Negou o segmento, agravo de instrumento. Tá bom, gente? Negou o provimento. Olha só, negou o provimento é porque chegou, leram o seu caso, e aí, se você perder, cabe recurso ordinário, ou cabe recurso de revista, ou embargos no próprio TST. Tá bom? Olha só, você fez RO para o TRT, fez RR para o TST, né? Aqui é grave de instrumento, aqui é grave de instrumento, e se você perder lá em cima mesmo, né, pessoal, aí embargos no próprio TST. Tá bem? Vamos ver aqui. Eu fiz depois uma comparaçãozinha, até com as outras matérias.
No caso aqui de processo trabalhista, pessoal, se não subir, cabe agravo de instrumento. No processo penal, se não subir, cabe recurso em sentido estrito. E no processo civil, Rafael? No processo civil não existe isso, tá? No processo civil não existe análise não existe juízo de admissibilidade na primeira instância, tá? Se você fizer apelação, ela tem que subir. Prazo de apelação no processo civil é de 15 dias. E se você fizer em 17 dias, tem que subir. A apelação tem que subir, as contrarrazões também acabam subindo, né? Ela tem que subir, beleza? Rafael, mas e aí? É isso, tem que subir. Rafael, e se não subir, cabe qual recurso? Verdade, acabei não falando na aula extensiva, não cabe recurso, mas é uma reclamação constitucional que você faz. A reclamação é para preservar a competência dos tribunais, tá bom? Beleza? Aí você faz essa reclamação. Aí, eventualmente, também, se não der certo, você pode fazer mandado de segurança, né? Porque você tem direito ao duplo grau de jurisdição. É direito seu líquido e certo. Também disse que no processo civil, nós não temos o embargo infringente, tá? Não existe embargos infringentes aqui, ó. No processo civil não tem. Se você perder aqui na apelação, ela subir para o TJ e você perder lá de 2-1, vai para uma turma maior, para que tenha pelo menos 5 desembargadores e inverta o resultado, né? 5-2, 5-3, que seja. 2-1, 2-1, 3-2, invertei. Tá bom? O resultado, a apelação, então, se ela subir e você perder lá em cima, cabe embargos infringentes? Não, é automático o procedimento no caso civil. E no processo penal? No processo penal, se você fizer apelação, gente, e ela não subir, cabe reza, e se ela subir e você perder mesmo assim, cabe embargos infringentes. Tá bem? No processo trabalhista, a gente só vai subindo lá para o TST, né? Diziam também que tinha embargos infringentes lá no TST, no caso de dissídios coletivos. Tá bom? Bom, vamos lá então. Basicamente foi isso que nós comentamos, pessoal. Eu acrescentei também uma informaçãozinha aqui de processo civil, tá? Eu disse que a gente começa aqui no processo civil, tá? Vai para a audiência de conciliação e mediação apenas se ambas as partes não quiserem que ela ocorra, que ela não ocorrerá. E aí, depois da sentença, nós temos o tal do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, ele é para que a gente satisfaça a nossa pretensão, né? Vencer é uma coisa, agora receber aquilo que você tem direito é outra coisa, um procedimento mais demorado, esse cumprimento de sentença. E aí a parte devedora ela pode ainda assim impugnar a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Isso é possível que ocorra, Rafael? Sim. Lembrando que a sentença é um título executivo judicial, tá? Título judicial porque foi o juiz que fez, né? E a defesa apresenta ali impugnação, tá bom? E nós temos também os títulos executivos extrajudiciais. Título executivo extrajudicial é o cheque, uma nota promissória, né? Ou um contrato, isso tudo extrajudicial. E aí não vai ser cumprimento de sentença, vai ser execução. E a defesa apresenta embargos à execução. Tá bem? Beleza, gente? Outra coisa importante é que o processo, ele vai acontecendo, né, gente? E se nós soubermos bem, as decisões interlocutórias são atacadas por meio de agravo de instrumento, vai para as turmas, e aí, enfim, a sentença também da apelação também vai lá para as turmas. Beleza? Também temos aqui que chegou no TJ, da apelação, se você perder no TJ, cabe recurso extraordinário para o STF e recurso especial para o STJ, tá? E os próprios embargos infringentes, Rafael, esse não tem, no processo civil não tem embargos infringentes. Beleza? Tranquilo, gente? Depois eu comentei também sobre a apelação ter efeito suspensivo. Lá no processo civil, a apelação tem efeito suspensivo. E, inclusive, mesmo com a apelação possuindo efeito suspensivo, ainda assim é possível que você registre o conteúdo de uma sentença. Qual que é a logística do recurso com efeito suspensivo? É a sentença não surtir efeitos. Imagine que você perdeu uma ação específica e a sentença está ali. Só que a parte que venceu, ela não pode, se você apelar, você que perdeu apelar, ela não pode dar início ao cumprimento de sentença, porque teria essa logística da apelação tendo o efeito suspensivo. Tá bem? Beleza? Gente, só que existem exceções, né? Uma ação de alimentos, por exemplo, você, mesmo perdendo e apelando, você vai ter que começar a pagar alimentos, porque é uma situação de exceção, assim como tutela provisória concedida, negada ou revogada na sentença também da apelação. Nesse caso, ela não tem efeito suspensivo. Gente, vamos que vamos. Foco, força e fé, farra depois de muito estudo.